O grande terremoto universal. Você já ouviu falar? Já leu nas Escrituras? Na Bíblia? Chamado nas Escrituras por muitos profetas de o grande e terrível dia do Senhor? Pois bem, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui nessa tarde, neste vídeo. Vem comigo. Livro do Apocalipse de João, capítulo de número 6, verso de número 12 a seguir, que está escrito: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas, nas montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Este é o grande terremoto mencionado na Bíblia, que muitos religiosos não sabem e não estão a par. E existem pessoas religiosas dentro das religiões. Eu que mesmo também um dia tive dentro da religião, do sistema religioso evangélico, e eu esperava por um arrebatamento que existe sim e vai acontecer. Só que não antes deste evento que aqui acabei de ler e antes de muitos eventos que ainda acontecerão. Uma outra coisa que muita gente também se engana é sobre a besta, a imagem da besta, a primeira besta, a segunda besta, a primeira besta que sobe do mar, a segunda besta que sobe da terra, a imagem da besta e o sinal da besta. Tem muita gente dizendo que isso já está acontecendo, mas se eu tivesse que hoje trazer aqui à luz da Bíblia e das Escrituras a respeito deste assunto, eu poderia dizer que é como se colocasse o carro para puxar o boi, né? A carroça para puxar o boi. E não é assim que funciona, não é mesmo? Na verdade é o boi, são os bois que puxam a carroça, ou seja, o boi tem que estar na frente da carroça puxando a carroça. Então dizer nos dias de hoje que a besta já está por aí e que o sinal dela já está sendo colocado em algumas pessoas, isso seria colocar a carroça para puxar o boi ao invés de colocar o boi para puxar a carroça, não é verdade? Até porque antes da besta surgir, que é lá no capítulo 13 do Apocalipse, existem coisas muito terríveis antes deste evento, como por exemplo o grande terremoto que agora acabei de mencionar aqui no capítulo 6 do Apocalipse, enquanto a besta só acontece lá no capítulo 13. Antes da besta se manifestar, nós temos o selamento dos 144 mil no livro do Apocalipse, no capítulo 7. Antes da besta se manifestar, da segunda besta se manifestar, de a segunda besta mandar criar uma imagem para a besta, para que essa imagem dê ordem, para que se coloque um sinal na mão direita ou na testa daqueles que quiserem comprar e vender, tanto os grandes, pequenos, ricos e pobres. Antes disso tudo acontecer, tem esse grande terremoto que acontecerá, que abalará céu, terra, onde as estrelas cairão do firmamento, a Bíblia mostra isso, onde o sol se escurecerá, a lua não dará o seu brilho, e antes disso haverá nuvens de sangue nos céus, e choverá sangue por toda a terra. Isso se encontra nos livros escondidos, chamados apócrifos, que não entraram aqui na Bíblia, mas está nas Escrituras. Tudo isso deve acontecer antes da besta se manifestar. Então, como pode
a besta já está aí, se nem a primeira trombeta ainda foi tocada? Se a primeira trombeta, se as 4 primeiras trombetas, elas começarão a ser tocadas no livro do Apocalipse, no capítulo de número 8. Então, amados, é muito engano e muitas coisas que têm sido ensinadas de maneira errada nas religiões, e as pessoas, por não examinarem as escrituras, elas têm sido enganadas. E como disse o próprio Criador, por intermédio do profeta Oséias, o meu povo será destruído porque lhes falta conhecimento. Então é necessário buscar o conhecimento e examinar as escrituras para que venhamos entender e não ficarmos presos nas mãos de líderes religiosos que querem fazer de nós suas presas ao seu bel prazer. Nós não dependemos de líderes religiosos. Por mais que alguém tenha um conhecimento a mais, porque teve condição de estudar e às vezes muitas pessoas não tiveram, isto é louvável, sim, mas não faz dessa pessoa um líder. Nós temos, por exemplo, lá o nosso amado irmão Edson Silva História, do canal Últimos Dias, que tem trazido para nós essas pérolas aqui, desse conhecimento sobre o grande terremoto, sobre a imagem da besta, a segunda besta, a primeira besta, sobre tudo isso. Se você quiser saber de maneira mais acurada, com vídeos mais informativos e com material didático bem mais esclarecedor, é só você acessar a internet no YouTube, o canal Últimos Dias do professor Edson Silva História. Você vai encontrar lá vídeos e mais vídeos explicando sobre esse assunto que eu vou abordar e estou abordando aqui com vocês nessa tarde. Então, queridos, é interessante. O livro do profeta Malaquias chama esse grande terremoto de o grande e terrível dia do Senhor. Vamos dar uma lida aqui. Livro do profeta Malaquias. É muito interessante isso aqui. O último livro aqui do Antigo Testamento. Livro do profeta Malaquias. Veja quão interessante é isto aqui que nós acabamos de ler. Capítulo 4, verso 5 de Malaquias. Está escrito o seguinte: Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Verso 6 diz: E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, o profeta Malaquias chama esse grande dia de o terrível grande dia do Senhor. Você já deve ter lido isso em várias partes da Bíblia, mas às vezes não se passa pela sua cabeça, porque infelizmente quando nós estamos no sistema religioso, tudo que nós lemos nas escrituras são formados balões de paradigmas dentro de nossa mente, e nós queremos adaptar aquilo que nós lemos à religião a qual nós seguimos. E muitas das vezes isso não bate com as religiões, porque a Bíblia, ela não é um livro de religiões, nem da religião A, B ou C. A Bíblia, ela é um livro contendo a palavra do nosso Criador Yahweh, que a Bíblia chama de Deus, com instruções dele para todo ser humano que quiser ler, aplicar essa palavra à sua vida e ser bem sucedido no que faz. Para isso serve a Bíblia, não para te tornar um ser religioso, mas para te tornar uma pessoa sábia, sensata e que tenha sucesso em tudo que você for fazer, se você escutar os conselhos do Senhor, do nosso Criador. Para isso é a Bíblia, um livro de instruções para quem quer ter sucesso, ser bem sucedido e ter direito a morar um dia no paraíso e entrar no reino dos céus. Para isso serve a Bíblia. No livro de 2 Pedro, o capítulo 3, verso 10, nós vamos estar aqui lendo o que o apóstolo Pedro fala sobre esse grande e terrível dia do Senhor. 2 Pedro 3, verso 10. Veja o que diz o apóstolo Pedro. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Verso 11 diz: Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, quer pessoas, vos convém ser santos em santo trato e piedade,
santo, ou seja, mente pura, pensamento limpo. Isso significa ser santo. Ser santo não é ser um religioso, mas ter mente limpa, não querer destruir o teu próximo, não maquinar o mal contra o teu próximo, não tentar ensinar coisas enganosas para o teu próximo. Isso é ser santo. Ser santo significa ser separado, ou seja, separar a tua mente das malícias deste mundo. Conforme diz a carta aos Romanos, capítulo 12. Não sejais conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou seja, de Yahweh, nosso Criador. Mente transformada, mente limpa, isso é ser santo. Não ser religioso. Ok, amados? Então o grande terremoto, ele vai abalar não só o céu e não só a terra, conforme hoje acontece em alguns pontos do mundo. Por exemplo, tem um casal de amigos meus que moram no Japão, nosso amado irmão Jorge e a irmã Célia, e eles informam que sempre acontece lá no Japão terremotos. Mas quando a Bíblia fala de terremoto, não é um terremoto local como esse que acontece às vezes no Japão, às vezes na Coreia, às vezes em alguns países do mundo, não. Será um terremoto que vai abalar os céus, que vai abalar a terra, que vai sacudir todo o universo. É um terremoto universal. O próprio Senhor diz que virá dias em que ele não abalará só a terra, mas que ele abalará também os céus e a terra. Isso se encontra no livro do profeta Ageu. Vamos ler, profeta Ageu, capítulo 2, versos 6 ao 7. Livro do profeta Ageu, nós encontramos essa passagem muito interessante, onde o nosso Criador ele fala sobre este grande terremoto. Livro de Ageu, capítulo de número 2, verso 7. Ageu 2,7 diz: E farei tremer todas as nações, e virá o desejo de todas as nações, e enchereis esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 6 diz assim: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, eu farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. Palavra do nosso Senhor Yahweh. Falando do grande terremoto. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, do verso 6 até o 7. Falando sobre o grande terremoto que abalará céu e terra. Livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 30 ao 32, também fala sobre isso. Joel 2, do verso 30 ao 32. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível dia do Senhor, o grande terremoto universal. E há de ser que todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, nos restantes que o Senhor chamar. Está vendo aí, amados? Você que às vezes se encontra enganado pelas religiões, esperando e aguardando um arrebatamento que só vai acontecer lá no Apocalipse capítulo 20, enquanto coisas terríveis vão acontecer muito antes disso. Eu não estou aqui lendo essa passagem ou essas passagens e abordando este assunto para te colocar medo, alarmar você e nem colocar em você um terror psicológico, porque isso aí a mídia já faz. O meu intuito aqui não é isso, te alarmar, mas é te alertar você para que você se prepare, para que quando esse dia chegar, você não ficar assustado, mas estar preparado no Senhor Yahushua, que a Bíblia chama de Jesus, né, que teve o seu nome trocado quando eles traduzem as Escrituras, e na cópia da Bíblia eles trocam o nome de Yahushua por Jesus. Então o nosso Salvador Yahushua, ele quer que você esteja preparado, não pela religião, mas pela tua palavra, pela tua escritura, pelas suas instruções,
para que quando esse grande e terrível dia chegar, você não seja pego de surpresa, mas esteja pronto. Porque o meu intuito aqui não é botar terror em você, nem te colocar medo, mas que você venha entender e saber e se preparar. Porque um exemplo, a companhia de água que serve água na tua cidade, se ela fizer um anúncio, olha, por exemplo, na sexta-feira dessa semana vai ter falta d'água na cidade porque nós vamos estar fazendo uma obra. O que você vai fazer? Você vai preparar todos os seus reservatórios, as suas cisternas, quem tem cisterna em casa vai encher a sua cisterna, preparar todos os galões, vão encher de água, para que quando na sexta-feira a água faltar, você esteja pronto, preparado e não venha sofrer falta d'água com a falta d'água porque você tem água em reservatório. O que essa palavra aqui quer dizer? O que eu quero dizer com esta palavra é que não estou aqui tentando colocar em você um medo nem um terror psicológico, conforme acontece dentro das religiões, nos templos religiosos, que eles colocam um terror nas pessoas, que se a pessoa não for para dentro de um templo e não for religioso, que vai para o inferno. Não é esse o meu intuito aqui, de colocar medo e nem terror em você. O meu intuito aqui é de que você entenda as escrituras, pesquise por você mesmo, confira tudo que estou falando, faça como o povo de Bereia, os bereanos, que não acreditaram de primeira mão em tudo que o apóstolo Paulo falava, mas eles foram conferir nas escrituras se o que Paulo falava tinha sentido, e eles chegaram à conclusão de que verdadeiramente tinha sentido o que Paulo falava. Te digo para que você faça a mesma coisa, tudo que estou te falando aqui, confira nas escrituras e veja se o que a tua religião está te ensinando tem coerência com o que as escrituras estão te mostrando. Se você não está sendo enganado. E assim você tirará suas próprias conclusões e não se deixará ser levado por religiões e não será pego de surpresa nesse grande e terrível dia do Senhor, em que será abalado os céus, a terra, as estrelas cairão do firmamento, a lua não dará o seu brilho, o sol se tornará negro como saco de silício, conforme lemos lá em Apocalipse 6, verso 12 a seguir. Esteja pronto e preparado para esse dia. Não estou te colocando medo, mas abrindo a tua mente, a tua visão, para que você tenha como se preparar. Como acabei de dizer, se a empresa de água, de fornecimento de água da tua cidade anuncia que vai faltar água, você prepara todos os seus recipientes com água para que no dia da falta d'água você tenha água para cozinhar, para tomar banho, para fazer tudo que você precisa. Assim você sendo anunciado, ou seja, advertido a respeito deste grande e terrível dia do Senhor, você não vai esperar por uma religião ou por um líder religioso preparar você, porque a hora que o bicho pegar, até ele vai correr, querido. Então é necessário que você esteja preparado por você mesmo e firmado no nosso Salvador e Criador, porque nele haverá socorro. Você entende? Você consegue compreender o que te explico? É isto. Nós lemos aqui em Joel capítulo 2, verso 30 ao 32. Atos 12, do verso 19 ao 21. Nós vamos ler também a respeito deste grande e terrível dia do Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Do verso 19 ao 21, que diz assim: Farei aparecer prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande glorioso dia do Senhor. Aqui já chama de glorioso, né? Em outras passagens chama de terrível dia. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso aqui é o apóstolo Pedro falando, repetindo aquilo que o profeta Joel fala lá no capítulo 2, do verso 30 ao 32. O apóstolo Pedro aqui está ratificando essa palavra, ou seja, pregando, porque pregar significa repetir aquilo que foi falado, né, pelos profetas. Por isso que diz o Salvador Yahushua: ide por todo mundo e pregai o evangelho, ou seja, a promessa a toda criatura. Pregar é repetir aquilo que o Salvador mandou que façamos. Mateus 24, verso 29 ao 31, também nós vamos ver o próprio Salvador Yahushua falando sobre esse grande acontecimento. Mateus 24, verso 29 ao 31. Que diz: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá,
A lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Isto aqui fala da vinda do nosso Pai, né? Que a Bíblia também o chama de o Filho do Homem, ou seja, Filho do Homem porque o Salvador Yahushua no corpo Melquisedeque, que é a imagem física do nosso Criador Yahweh. Isso aí, para você entender, você precisa ler os livros apócrifos, porque o nosso Criador, quando ele criou Adão e Eva, ele antes, o Espírito Santo, que a Bíblia chama de Espírito Santo aqui na Bíblia do Almeida, que é o Espírito Criador de todas as coisas, ele criou para ele mesmo uma imagem física, e essa imagem é chamada de Melquisedeque. E o filho, quando nasce do ventre de Maria, ele nasce nessa imagem Melquisedeque. Ele não teve um corpo próprio. Tanto é que no Apocalipse 12, a mulher perseguida pelo dragão, ela dará luz a um filho. Esse filho será o corpo do Salvador Yahushua, que hoje usa o corpo físico do nosso pai Yahweh, chamado Melquisedeque. Então, quando vier com poder e grande glória, será o Melquisedeque vindo no terremoto, no grande terremoto, que o céu vai se abrir, onde o Melquisedeque ele desce e aparece nos céus, o Yahushua, que hoje é chamado Yahushua, né? Ou seja, a salvação de Yahweh, que está com a imagem, o corpo físico do seu pai, Melquisedeque. Então, este é que virá com poder e grande glória, aparecerá nos céus, e todas as tribos da terra se lamentarão. Entendeu, amados? Para você entender melhor sobre essa história Melquisedeque, é necessário que você leia os livros escondidos, que foram escondidos para não serem colocados na Bíblia. É chamado também de livros apócrifos, que quer dizer ocultados, ocultos, escondidos, secretos. Apócrifo. Oculto, secreto, escondidos. Eles esconderam esses livros, mas nesses últimos dias o Salvador tem feito esses livros, né, vir à tona. Inclusive eu tenho eles ali, fisicamente. Chamado de livros apócrifos. Lá tem a história verdadeira de Melquisedeque, que é a imagem do nosso Criador. E a Bíblia fala sobre Melquisedeque na carta aos Hebreus, né, que o Salvador Yahushua se fez sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Tanto é que você vai ver que quando Yahushua surge na história, Melquisedeque desaparece do cenário, para que Yahushua assumisse agora o sacerdócio, o sumo sacerdócio de Melquisedeque. Você entende isso? Aquele sumo sacerdote que ficava lá no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo, no Antigo Testamento, que ninguém poderia entrar lá, a não ser o sumo sacerdote, antes de... que primeiro tinha que oferecer expiação pelo seu pecado, para depois entrar no Santo dos Santos e falar com alguém que estava lá, e esse alguém era o sumo sacerdote Melquisedeque, a imagem física do nosso Criador Yahweh. Então, quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, o Santo dos Santos deixa de existir. E aonde é que está o Santo dos Santos hoje? Que a carta aos Hebreus fala no capítulo 10, dizendo: amados, temos, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, de Yahushua, né, que a Bíblia chama de Jesus. Aonde é que é o Santo dos Santos hoje? O Santo dos Santos hoje é a tua consciência, o secreto, porque você só consegue falar com o Pai, que é Espírito, o Criador de todas as coisas, que é o Espírito Santo, que quando o corpo Yahushua sobe com a alma e vai para os céus, e ele disse que se ele não subisse, o Espírito Santo não poderia vir. O Espírito Santo Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas que hoje habita aqui no mundo de forma invisível, que ninguém vê, mas conseguimos falar com ele pelo entendimento, pela mente, só no pensamento. Esse hoje é o Santo dos Santos. Por isso Mateus 6,6, entra no teu secreto, no teu aposento e fala com teu Pai no secreto, no pensamento, que o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. É esse o Espírito Santo que hoje está no mundo. O Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. É Ele que te ouve hoje quando você fala com Ele. Mas para que isso acontecesse, o Salvador Yahushua teve que vir, nascer como filho, na forma física do pai Melquisedeque, morrer no madeiro como um cordeiro, derramar o seu sangue, para que o véu do templo fosse rasgado e o ser humano agora tivesse condição de falar com o Pai. Só que com o Pai você não fala com a boca, igual eu estou falando contigo aqui, mas você fala no pensamento.
Por isso o Salvador disse lá em Mateus 6, entra no teu aposento tu quando orar e fala com teu pai no secreto, fechando a tua porta sobre ti, fala com teu pai no secreto. Por isso hoje você consegue falar com o pai, estando você sentado no ônibus, na tua cadeira no colégio, na tua mesa almoçando, na tua pia, na tua cozinha, lavando a tua louça, lavando a tua roupa, você fala com o pai aqui no teu pensamento, porque a barreira que impedia o ser humano de falar com o pai, ela foi rasgada de alto a baixo quando o véu se rasga. Hoje você não precisa mais de um sumo sacerdote ser humano levar a tua petição até o sacerdote e o sacerdote levar até o sumo sacerdote para que o sumo sacerdote falasse a teu respeito com o Melquisedeque que estava no Santo dos Santos. Hoje não é preciso isso. Hoje você tem acesso direto ao Pai pela tua mente, pela tua consciência. Então, amados, esse que virá aqui em glória, que todo olho verá, será o Filho, alma, no corpo Melquisedeque. Você entende? Ele virá e todo olho verá. Só lá no Apocalipse 19 que virá o filho Yahushua já com o seu próprio corpo. Depois que ele nascer, no Apocalipse 12, aí você vai ter que ler. Se você quiser entender melhor isso que eu te falo, como já disse, vai lá no canal Últimos Dias no YouTube, acesse lá e tem várias passagens ou vários vídeos do nosso amado professor, irmão professor Edson Silva História, falando sobre esses assuntos, explicando de maneira bem didática, com muitos materiais, ensinando de maneira bem clara, explicando de maneira bem clara, com material didático riquíssimo, e você vai tirar todas as suas dúvidas lá, nos vídeos lá, no canal Últimos Dias. Só você acessar lá que você vai ver. Vá no YouTube e bota lá, canal Últimos Dias, professor Edson Silva História. Você vai encontrar muitos estudos falando sobre Melquisedeque, sobre Yahushua, sobre o bebê que vai nascer no Apocalipse capítulo 12, né, onde o dragão vai perseguir a mulher. Tudo isso está lá, de maneira bem didática, explicado, bem claro para que você entenda. Mas estou aqui falando com você sobre esse grande e terrível dia do Senhor. Entendeu? Então nós acabamos de ler aqui o próprio Salvador falando em Mateus no capítulo de número 24, verso 29 em diante, a respeito desse grande e terrível dia do Senhor, que é o grande terremoto que vai abalar céus, terra, estrelas cairão do céu, sol não dará o brilho, lua se escurecerá, e isso será terrível. E para aqueles que tiver um entendimento e esse conhecimento, não ficarão com medo, mas erguerão a sua cabeça, como diz o Salvador. Quando esse dia acontecer, ergam a vossa cabeça, porque é chegado o dia da vossa redenção. Mas quem estiver despreparado, esperando por uma religião, vão estar perdidos sem saber o que fazer, porque eles estão esperando por um arrebatamento, e esse arrebatamento não vai acontecer antes do terremoto. Então a pessoa está se preparando para uma coisa, acontece outra situação terrível antes, que ela não espera, ela vai ficar sem saber o que fazer. Por isso eu trago essa palavra para você aqui nessa tarde, e que você não seja pego de surpresa, mas esteja pronto e preparado para o grande e terrível dia do Senhor, que é o grande terremoto. Ok, amados? Que o nosso Salvador Yahushua possa te carregar nas palmas de suas mãos.